Eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos negócios e do mundo do esporte. E hoje recebo André Rocha, diretor executivo do Red Bull Bragantino, que se destaca não só pelo bom desempenho em campo, mas pela gestão profissional de uma grande marca do esporte mundial que se associa a um clube tradicional do interior de São Paulo e do futebol brasileiro. André, obrigado pela sua presença aqui no CNN Esportes SA. Obrigado pelo convite, João. Parabéns pelo programa. Sou espectador assíduo. Parabéns pela linha aí do programa. Muito obrigado. Vamos saber um pouquinho mais da trajetória do André Rocha e do Red Bull Bragantino, que fez uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Um novo modelo de clube-empresa em uma das maiores potências do futebol brasileiro e sul-americano. O Red Bull Bragantino hoje tem a 8ª maior receita do futebol brasileiro e é o 11º time mais valioso do país e trouxe inovações no modelo de negócio do clube. No CNN Esportes SA, André Rocha, CEO da equipe, vai trazer os bastidores de um dos times que mais crescem no país, os desafios para inovar no mundo dos negócios do futebol brasileiro e o crescimento das SAFs no Brasil. André, como é que foi essa junção de uma marca tradicional, de uma cidade emblemática, a capital da linguiça no Brasil, que é Bragança Paulista? É um clube que já chegou a um vice-campeonato brasileiro, já chegou à decisão de campeonato paulista e que agora se junta a uma das grandes marcas do esporte mundial, com Fórmula 1, com futebol europeu. Como é que foi esse casamento? Bom, foi casamento pitoresco, né? Porque estamos falando de uma cidade que tem uma referência gastronômica e todo mundo até hoje lembra disso, todo mundo que vai visitar, que vai fazer cobertura dos eventos, eles falam da linguiça, e uma empresa de energético. Então, o pessoal fala que é a linguiça voadora, né? Mas um casamento que tem gerado frutos dentro do que a gente esperava. Parece que tem um longo tempo já, mas temos apenas 4 anos aí com esse projeto com o Bragantino. Onde a gente, óbvio, está muito junto da cidade, está participando culturalmente dos eventos da cidade, tem tentado oferecer, dentro do que a nossa cultura nos permite, participar de tudo que a cidade tem, terceiro setor, de coisas que a gente quer ajudar do ponto de vista de cidadania também dentro da cidade. E a cidade também tem devolvido, participando conosco dos jogos, a nossa média de público tem crescido. A gente tem conseguido colocar mais gente lá dentro, sempre mantendo o que é característico da cidade de Bragança, que é a receptividade, né? É um lugar muito gostoso para assistir jogo, a torcida é muito pacífica, nós recebemos bem as pessoas, até porque é uma forma bastante profissional, é o novo futebol que a gente imagina de receber as pessoas bem na cidade. E todo jogo é uma festa, é um evento interessante. Eu reputo o Nabi hoje como um dos melhores locais para se assistir jogo no Brasil. Não é porque é nossa casa, mas para quem gosta do futebol raiz, né, para quem cresceu como eu nos anos 80, que tinha condição de ter mais proximidade dos jogadores, é um dos poucos locais hoje que ainda você consegue sentir o jogo de qualquer lugar que você está do estádio, né? Então isso ajuda e a gente entende que isso tende a crescer. Cada vez mais a gente trabalha para oferecer uma melhor experiência para quem vai lá assistir os jogos. É um caso muito curioso, porque você fala em 4 anos e, de fato, foi o que aconteceu. Virou um clube empresa com uma gestão empresarial antes do advento da SAF no futebol brasileiro. Como é que foi esse processo e esse início de trabalho antes de se ter a SAF e o que mudou depois da possibilidade legal de se ter a SAF no Brasil? Até te agradeço a pergunta, é uma oportunidade boa para esclarecer esse assunto, né? Alguns amigos do meio dizem que a nossa operação foi precursora da lei da SAF, porque perceberam que uma empresa tão grande teve interesse num clube, um clube que tinha uma história muito bacana e desenvolveu essa parceria através da aquisição do Clube Atlético Bragantino. Nós somos uma empresa limitada, como todas as empresas do grupo, né? O clube foi adquirido pela Red Bull e a lei da SAF ela veio na sequência, pouco tempo depois, e a gente está vendo aí todo esse processo de profissionalização de grandes agremiações do futebol brasileiro. Hoje,
com os últimos ajustes que foram feitos, a gente já tem condição de virar uma SAF. Não é interesse, né? Tirando um aspecto fiscal que eventualmente faria algum sentido para nós, mas a gente não enxerga que faça sentido para nós essa migração, mas entendo que o movimento da SAF é super positivo para o futebol brasileiro, por tudo que a gente tem visto e pelo que a gente vai ver ainda, principalmente no aspecto de gestão de longo prazo, de governança, enfim, são coisas que eu tenho visto com bons olhos. Também foi um dos motivos de eu ter vindo para cá, entendendo que o profissionalismo é uma via sem retorno hoje no futebol brasileiro. Então, na verdade, o Bragantino, que foi o primeiro a ter o modelo SAF, não é uma SAF, é uma limitada. SAF, não é uma SAF, nós somos uma limitada. Assim, todas as empresas do grupo trabalham mais ou menos, óbvio que muda de acordo com a legislação local, mas a gente trabalha como uma empresa limitada. É uma empresa que tem um clube de futebol junto dos seus pertences. E a gente não está falando de um grupo qualquer, a gente está falando de um dos maiores grupos hoje do mundo e um grupo que tem uma aula de marketing, de branding. Como é que tem sido esse processo de implantação dessa cultura da Red Bull, que é uma marca hoje extremamente reconhecida no mundo, no Bragantino, em Bragança, com a criação do Red Bull Bragantino? João, posso te falar que é uma responsabilidade muito grande. Além de ter, obviamente, uma exposição muito grande, que a gente consegue capitalizar esse benefício de fazer parte dessa empresa, mas também tem uma responsabilidade muito grande, porque o valor dessa marca ele é enorme, ele transcende demais o clube. E hoje o clube, até por estar dentro do mundo do futebol, dentro do futebol brasileiro, que mexe com milhões de pessoas, a gente hoje representa o 6º ou 7º maior índice de impressões da marca no Brasil através do Red Bull Bragantino, que é um negócio absurdo de grandeza. Você imaginar que tem Fórmula 1, tem clubes lá fora, etc. A gente hoje o 6º maior gerador aí de impressões da Red Bull no mundo. E isso tem uma grande repercussão, mas também, como te disse, tem uma grande responsabilidade, porque eu tenho que preparar o meu time para falar não só em nome do Red Bull Bragantino, mas entender que o impacto, seja ele positivo ou negativo, também pode respingar na marca, que é realmente o grande objetivo nosso, né? que é trabalhar em prol da marca. Então isso gera uma certa catequese, vamos dizer assim, para quem trabalha com o clube, entendendo os padrões nossos de exposição, de marketing, de valor e de qualidade também do que a gente está fazendo, porque eu estou carregando uma marca super forte junto comigo, né? Que não é só no Brasil. E dentro dessas grandes marcas tem o Leipzig, tem o New York, tem o Salzburg, grandes clubes também em ligas pela Europa, nos Estados Unidos. Como é que é a interação entre todos esses clubes? O Salzburg ele teve um spin-off, hoje a gente é um patrocinador master, né? O único patrocinador, inclusive, do clube, mas até para ter uma adequação com a UEFA, a gente preferiu ficar só com Leipzig e New York hoje. Existe uma interação, né? Nós temos reuniões semestrais, onde a gente consegue juntar a parte administrativa de todos os clubes, a parte esportiva de todos os clubes. Temos reuniões de frequência mensal, como toda empresa, como toda multinacional, né? E eu, como bom brasileiro, que gosta de interagir, gosta de fazer, eu também faço essa minha interação, principalmente com Leipzig, né? Que é talvez o mais maduro aí dos projetos. Converso muito com eles, eu troco ideia, às vezes eu dou ideias também. A gente está falando muito de gestão de dados no futebol, esse é um negócio que eu tenho interesse, eu falo muito para eles. Então, existe essa interação, ainda não existe muito no campo esportivo, né? A gente está num momento diferente de desenvolvimento aqui, mas na parte comercial e de marketing existe bastante. Na parte de profissionais, há algum tipo de intercâmbio? Alguns profissionais vão para lá aprender, alguns profissionais vêm de lá para pegar alguma coisa da cultura, porque o futebol brasileiro é muito respeitado mundo afora. Existe a possibilidade de algum intercâmbio de jogadores, dependendo de jogadores daqui, serem utilizados para entrar no mercado europeu pelos clubes do grupo? Como é que isso funciona? Nós já fizemos por determinado período de tempo, né? Como se fosse uma clínica e tem condição de fazer isso. A parte esportiva é analisada de uma forma bastante científica, né? Então, quando você trabalha os perfis que são exigidos por esses clubes, ele tem que ter uma adequação completa de tudo que é necessário para performar nisso daí. E aí você acaba entrando numa situação que também pode ser útil para nós. Então, no jeito você trabalha com cobertor curto, né? Eu gero um benefício para lá em detrimento da nossa qualidade aqui. Então,
Nessa parte ainda, acho que a gente está começando. Na parte administrativa, /comercial, a gente tem muita interação com o Headquarters, né? Que o Headquarters não fica nem em Leipzig, não fica junto com os clubes. Então você tem uma central, onde aí sim tem um trabalho muito mais frequente, muito mais coeso aí de troca, de experiência. O pessoal vai para cá, também acaba indo para lá para fazer algumas reuniões. Funciona bem, funciona como uma multinacional que se esperava, né? Futebol é o primo rico do esporte brasileiro, mas quando a gente compara com outro negócio do seu grupo, que é a Fórmula 1, o futebol vira o primo pobre, porque o dinheiro da Fórmula 1 é astronômico, é outro incrível. Planeta. É outro planeta. O que vocês aprendem e como é que é a interação com o hub da Fórmula 1 para a Red Bull? Porque na Fórmula 1 a Red Bull é gigante. Há alguns anos, já pelo menos uma década, a grande marca, a marca a ser batida na Fórmula 1. Existe algum tipo de interação, de troca de experiência, de troca de conhecimento? Olha, foi eventual, mas eu tive com o Christian quando eles estiveram aqui para o GP do Brasil. E o que eu posso te falar, João, sendo muito transparente, acho que a maior inspiração que tem é a própria história da equipe de Fórmula 1, né? O tempo que eles tiveram que aprender, da forma que eles começaram, ainda como patrocinadores, depois adquirindo uma equipe própria, e o tempo que eles demoraram, né, para fazer as coisas acontecerem é uma coisa que a gente leva muito no nosso dia a dia aqui, né? A conversa com ele foi brilhante, acho que o Christian é um cara altamente inspirador, mas são mundos diferentes, né? As cifras que se falam, a forma, a própria estrutura, né? A gente tem uma equipe super pequena aqui no Brasil, mas dá para você saber que a linha mestre, né, o fio condutor que tem na nossa cultura, ela permeia em toda, não só na MCO do futebol, mas em todos os projetos corporativos, que é como a gente separa, né? Você tem uma estrutura de bebidas, que o próprio nome diz, né, para vender o energético, e aí tudo que não é bebidas e que não é finanças, você trabalha com projetos corporativos, onde você engloba esportes radicais, a Fórmula 1, né, hóquei, futebol também. E a linha esportes de neve, né, muito sim, forte. Tem bastante. Inclusive eu tive, no final do ano passado, no nosso centro de treinamento, e eu vi o centro de treinamento do time de hóquei, também é sensacional, é muito, muito interessante você ver aquilo dentro de uma arena, dentro de casa, né? Mas tem isso, né? Todos eles têm essa questão de desenvolver o atleta desde o início da carreira dele, muito antes de chegar no profissional, muito mais num processo de parceria do que propriamente dita de patrocínio. Então, quando a gente começa com o Max Verstappen com 11, 12 anos, sabendo que ele era um talento e que ia crescer junto conosco, é muito parecido com o que a gente faz no futebol hoje em dia, né? Então, a ideia, como o próprio nome diz, é dar asas a ideias, né, e aos talentos. Então, isso que a gente tem feito no futebol e nos projetos corporativos também. E quando se fala em centro de treinamentos, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, está a caminho de ter o seu também, né? Sim, a gente está na parte final da obra, já tivemos alguns eventos testes. A gente está para receber nesse mês aqui, deve chegar todas as divisões de base, porque começam as aulas ali perto, em Atibaia. E acredito que no começo do mês que vem a gente deva estar começando a fazer uma transição do profissional, né? O calendário deu uma complicada, o calendário desse ano é bem apertado, mas o que a gente quer fazer é que seja um benefício também nessa mudança. Mais importante é que é uma obra, um legado que a gente deixa para o clube, é uma obra de proporções gigantescas, com o que há de mais moderno, para a prática, para o desenvolvimento do atleta. Foi feito um investimento interessante numa área muito próxima de Bragança, logisticamente super boa, que fica perto de Campinas, né? A gente está na esquina da Dom Pedro ali, dá para voar seja por Cumbica ou seja por Viracopos, mas que a gente está colocando tudo que há de mais moderno, até mais moderno do que os nossos primos lá na Europa, porque isso tudo é muito perecível, né? Quando você fala de tecnologia, né? É tudo muito efêmero. Então, o que tem hoje de mais moderno disponível, a gente está colocando nesse centro aí para desenvolver melhor os atletas e a nossa categoria de base. André, quando você fala de modernidade, quando você fala de uma marca como Red Bull, a gente tem que lembrar também que o futebol é um ambiente extremamente conservador e tradicional. Como é que foi romper esse tipo de dificuldade, de chegar com uma grande marca, com um grupo de gringos, de estrangeiros, para assumir um clube do interior? Você é hoje o clube da Série A, da menor cidade em população da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acredito que tinha ali um ambiente extremamente conservador, tradicional, em volta do Bragantino.
que virou Red Bull Bragantino, que mexeu no escudo, que mexeu um pouco nas cores, que mexeu na logística, quem mandava de repente não manda mais, muda tudo. Como é que foi vencer isso tudo para colocar um projeto profissional de pé? Eu acho que alguns receios que a cidade tem, quando você fala cidade é uma entidade, né? São as pessoas. O tempo teve que provar que esses receios não eram necessários. Por exemplo, havia uma expectativa que pudesse mudar de cidade, não é? Que eventualmente alguns clubes e empresas no Brasil, de muito tempo atrás, acabaram mudando de cidade mais de uma vez em tudo. E aí a compra dos terrenos em Atibaia acabou, de alguma forma, fomentando essa desconfiança. Já mexeu na cor, já mexeu nisso e tal. Mas, para falar a verdade, assim, em momento algum a gente pensou ou pensa em sair de Bragança, né? O nome da cidade está, e a gente tem muito orgulho disso. Mas eu senti que faltava um pouquinho da nossa presença na cidade. E hoje, junto com a equipe de marketing, a gente tem feito muita coisa com a cidade, com os momentos importantes da cidade, as festas mais importantes, o aspecto cultural da cidade, a gente pode contar conosco, né? E isso começou a reaproximar. Óbvio que a performance que a gente teve, principalmente no segundo semestre do ano passado, ajudou, mas você começa a ver o pessoal de volta para o estádio. O que eles querem é que a gente cuide bem, né, e que a gente dê sustentação para o Bragantino, que é o time do coração da cidade. Mas sim, houve um afastamento que é natural. A cidade também hoje já não é a mesma cidade, já não tem a mesma população que tinha na época que o Bragantino chegou, né, na final do Brasileiro, foi campeão paulista, tudo. Então, existe um processo de reconquista da cidade e a cidade também está começando a responder para isso. Uma coisa que a gente foca muito, e que é o meu foco principal aqui, é nas crianças. Eu acho que você fomenta uma torcida que começa a crescer acompanhando o Red Bull Bragantino já como time do coração, não é uma segunda opção, né? Eu torço para um time X da capital, mas aqui eu torço para o Bragantino. Não, eu quero que eles torçam para o Red Bull Bragantino, que é o time da cidade deles. E, né? Deve ser um grande desafio criar novos torcedores, criar uma geração de torcedores do Red Bull Bragantino. Eu vejo o seguinte, eu acho que a gente tem que humanizar o futebol. Muito se diz, um tempo atrás, você deve ter acompanhado isso há 5, 6 anos atrás, se questionava o futuro da audiência da Fórmula 1. Porque vinha envelhecendo, era um ambiente extremamente aristocrático. Era decadente, todos os índices de audiência, dentro e fora dos autódromos. E aí nós tivemos, todo mundo fala, né, do reality show, que realmente foi, né, um estopim para aquilo, mas a grande sacada, que pouca gente se deu conta, é que hoje a Fórmula 1 é um ambiente muito mais público, é muito mais aberto, né? Os pilotos têm seus perfis no Instagram, no Twitter, onde quer que seja, e eles são acessíveis de alguma forma, as pessoas conseguem enxergar o que tem por trás do capacete, até porque hoje é meio difícil enxergar o capacete. O que aconteceu? Nos últimos 3 anos, se você acompanhar a audiência, ela vem crescendo e vem crescendo nas camadas mais jovens da população em todos os países. Então, você assiste hoje um grande prêmio, você vê a quantidade de crianças, de famílias que estão indo assistir. Eu fui de uma geração do Senna. Sim. Então, a minha geração era apaixonada por Fórmula 1. Depois veio uma geração muito distante. Esse ano eu fui ao GP Brasil de Fórmula 1 e publiquei lá nas redes sociais a minha presença lá no GP. E eu fiquei impressionado com a paixão da garotada, dessa molecada de 15 a 22, 23 anos, como reacendeu essa febre pela Fórmula 1, pela abertura da Fórmula 1, pelo fato da Fórmula 1 conseguir se comunicar bem com essa nova geração. Exato. Então, esse é um caminho que eu entendo como factível, né? Você usar a popularidade, a humanidade do negócio. Eu sou numa época que o futebol, você não tinha essas barreiras que tem hoje. Tudo bem, era um outro futebol, mas o pessoal dava entrevistas saindo do vestiário, dava para os repórteres de campo no próprio vestiário, antes de sair, o cara estava tomando banho, estava falando. Hoje mudou completamente o cenário. Não acho que um esporte de alto rendimento tem que ser aberto da forma que era no passado, mas alguma humanização você tem que ter desse negócio. Mas as também pessoas têm que entender que são pessoas. Fechado como se tornou, né? Total. Eu recebi aqui recentemente o CEO para o Brasil da La Liga da Espanha, e lá agora eles estão fazendo um movimento contrário, de reaproximar, de colocar microfone no vestiário, de colocar microfone no túnel, dos técnicos darem entrevista antes do jogo. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas do futebol e me impressiona muito como os clubes perdem a oportunidade de exposição de marca. Falta ainda aos clubes do futebol brasileiro se atentarem para isso, que quanto mais eles se fecham, menos as suas marcas são expostas e menos dinheiro eles fazem com aquilo. É interessante essa reflexão, João, porque
eu acabei de dizer, né, é um esporte de altíssimo rendimento. Então, eventualmente, qualquer distração pode ser um ponto de desconectar o atleta para aquela grande tarefa que ele tem adiante. E você tem toda uma comissão, toda uma gestão esportiva que está preocupado com isso, né? Eu falo para o meu time, né, toda a parte administrativa, eu tenho uma série de responsabilidades que são inerentes à minha área administrativa. Marketing, desenvolvimento comercial, legal, RH e por aí vai. Mas no final do dia, a gente existe por causa do esportivo, né? Eu falo sempre, a gente está aqui para prover as melhores condições do esportivo desempenhar o melhor do seu papel, nas melhores condições. E isso também passa por essa compreensão. Qual é o momento certo, né? Eu conto com um time de comunicação espetacular, que entende isso, que gosta de futebol e tem essa percepção de qual é o momento para chegar e não. Só que, assim, você tem que ter 50% de iniciativa lá de cá e também do lado de lá. O time esportivo, difícil, exato. né? O time esportivo, ele pode variar de clube para ter técnicos que querem se aproximar desse negócio, porque entende a questão da marca, a marca pessoal, a marca dos atletas, a marca do clube, e tem outros que não. Hoje a gente tem o privilégio de ter o Pedro Caixinha como treinador e o Diego aí como suporte na diretoria esportiva, que eles entendem, né? A gente está aqui para um objetivo grande, um objetivo também de marketing, também comercial, e o time também faz parte disso. E tem facilitado demais. A gente tem feito uma série de programas que a gente solta dentro das nossas redes sociais. Elas têm condição de mostrar essa parte mais íntima. O Pedro apareceu num programa de esportes um tempo atrás nadando no CT, né? Um negócio inimaginável um tempo atrás. Mas ele entende que existe essa curiosidade e tem uma certa empatia também da imprensa para aqueles que abrem mais esse negócio. A gente está fazendo o possível para que seja bom para os dois lados, né? Para dar para a imprensa a condição dela ir um pouquinho além do que normalmente está indo hoje, e a gente também tem uma exposição boa da marca. André, vou repetir um termo que eu já usei aqui algumas vezes. Estamos falando de uma das maiores marcas do esporte mundial hoje. O que o grupo Red Bull quer no esporte brasileiro? Quer uma exposição grandiosa da sua marca para um mercado consumidor muito forte que é o brasileiro? Quer formar atletas e ganhar dinheiro no mercado do futebol? Quer conquistar títulos ou quer isso tudo junto no mesmo caldeirão? Exato. Eu costumo dizer que grandes empresas elas se tornam grandes porque muitas vezes elas não usam o ou para conectar um desafio no outro, é o e, né? Então você perguntou e respondeu tudo ao mesmo tempo, né? Óbvio que algumas coisas elas têm um tempo de maturação. A escolha por um país, ela tende a observar vários aspectos, entre eles, óbvio, o tamanho do mercado. É o E, é uma questão que a gente não tem pressa, mas temos sim muito claro o que a gente quer no mercado brasileiro, que é tudo isso que você falou e obviamente, fazer história aqui, né? A Red Bull tem um negócio que me atrai bastante, que eu, do lado pessoal, também gosto muito, que é a visão de longo prazo. Tudo que a gente faz na empresa, você tem uma visão de longo prazo. Então, nada ali acontece para ontem. Eu não preciso desviar nenhuma rota, eu não preciso sair da minha linha de conduta cultural para acelerar um processo, tá? Tudo tem seu tempo, a gente faz os planos com base numa evolução progressiva, que tem que ser, mas não é uma evolução absurda de uma forma para você gerar o que a gente chama aquele efeito chicote, né? Olha, esse ano eu corri para conquistar alguma coisa, no ano que vem né, não consigo e tal. Mas ela é muito mais constante. Você vê o que aconteceu com o Leipzig, por exemplo, a gente comprou o clube na 5ª divisão e hoje é um clube que está todo ano na Champions League. Saiu nas 8ª no ano passado, eles falam, mas pô, poderia, mas você vai com calma, você vai chegar em algum momento. Olha o que acontece com o Paris Saint-Germain, por exemplo. O tempo que eles estão tentando, o próprio City, né? Eu ia falar agora. 20 anos para chegar, né? Entre o começo do projeto. Então, as coisas que são feitas de forma concretas e sólidas, elas demoram mais. Mas também quando você chega num patamar de entrega, essa entrega também é mais sólida, é mais constante. A gente acredita muito nisso. Muito bem, daqui a pouquinho eu volto com o André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino, que fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber dele da Libertadores desse ano, como vem o Red Bull Bragantino para a Copa Libertadores desse ano. Está na hora do Giro SA, as notícias do esporte, dos negócios no Brasil e no mundo, no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda.
Oi, João! O Giro de hoje começa com a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Botafogo fechou com o atacante Luiz Henrique, que estava no Betis, por aproximadamente 107 milhões de reais. O valor supera os 94 milhões que o rival Flamengo pagou ao Olympique de Marselha pelo Gerson em 2023. Na sequência da lista, vem Pedro e Everton Cebolinha, ambos por 87 milhões pagos pelo rubro-negro. Agora a gente pega uma ponte aérea para São Paulo, porque o estádio do Pacaembu fechou o name rights e vai passar a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. O acordo será válido por 30 anos e foi selado por R$1 bilhão. O histórico estádio está na fase final de obras e deve voltar a receber os jogos em breve. Para fechar, o Real Madrid ultrapassou a marca de R$1 bilhão em valor só na camisa. Isso porque o clube merengue anunciou a HP, empresa de tecnologia, como nova patrocinadora. A marca americana vai estampar a sua logo na manga do uniforme, pelo valor de R$375 milhões por ano. Com isso, juntando com a Fly Emirates e a Adidas e agora a HP, o Real Madrid chegou a aproximadamente 1,3 bilhão por ano só na camisa. É grana, hein? Bom, é isso, João. Eu devolvo para você e para o André Rocha com muito mais no CNN Esportes SA. Até a próxima. Depois do intervalo, eu sigo com o André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino, falando sobre a Libertadores. O que pode se esperar do Red Bull Bragantino na Libertadores desse ano? Um minuto só. De volta com o CNN Esportes SA, hoje recebendo o André Rocha, que é o CEO do Red Bull Bragantino e que fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Foi um clube extremamente regular, a campanha do Red Bull foi boa do início ao fim do Campeonato Brasileiro. Teve muito perto de conquistar o título e classificou para a Libertadores. Como é que vocês avaliam internamente o desempenho do clube na temporada passada e como é que ficou o gosto ali muito perto de ganhar o Campeonato Brasileiro? Essa parte eu me reservo o direito de ser o torcedor, né? Que a gente tem o Diego Serra, que é o nosso diretor esportivo, e óbvio, apesar de ter o convívio dele no dia a dia, as decisões todas ficam a cargo dele nessa parte esportiva. Eu te digo que a Libertadores era o objetivo desde o começo do ano. A gente fez um range de posições, né? Uma avaliação básica para a gente poder chegar no Brasileiro e obviamente que o objetivo final era participar da Libertadores, que é a nossa maior competição continental aqui. E essa preparação, inclusive, respingou para mim, né? Porque uma das mudanças que a gente queria fazer para o novo CT, para o novo centro de treinamento e também para começar as obras no estádio municipal lá, tinha a ver com a pré-Libertadores, que acabou sendo o nosso caso. Esticou um pouquinho mais o calendário, a gente está tomando algumas outras decisões logísticas agora para esse negócio se tornar a realidade para nós. Vocês vão aumentar o estádio? Na verdade, a gente vai conseguir usar um estádio municipal que precisa de melhorias da cidade. A gente vai fazer essas melhorias para poder deixá-lo adequado para uma competição internacional e no final essas melhorias ficam delegadas para a cidade enquanto a gente reforma o Nabi. Então, o Red Bull Bragantino não joga a Libertadores no Nabi Abichedi? Joga. Essa obra ainda não começou, a gente vai começar agora em janeiro. Eu tive que mudar algumas coisas no final do ano passado, porque foi quando eu descobri que a Copa América não teria intervalo esse ano, né? Então, vai parar o Brasileiro e aí usar esse intervalo para fazer a mudança. Agora vou ter que mudar um pouco, mas a obra ainda vai começar, então pelo menos até o meio do ano a gente deve usar o Nabi normalmente, óbvio, usando aí para Libertadores, Paulista, Copa do Brasil e eventualmente até o começo do Brasileiro, né? Mas a Libertadores para nós é o nosso objetivo mais importante de estar na competição continental. Todos os nossos clubes, né, da MCO tem esse objetivo constante. É para isso que a gente trabalha, né, em todos os aspectos, independente se você trabalha no financeiro, se trabalha no time jurídico, a gente está ali para respirar a Libertadores. E conseguimos aí a segunda vez dentro desses 4 anos que a gente vai participar. Esperamos que esse ano aqui a gente também consiga atingir a fase de grupos para poder carimbar os nossos objetivos do ano. Quando o time vinha naquela crescente no Campeonato Brasileiro, você já disse que é um projeto de longo prazo, mas deu aquele calor ali de, tô achando que dá para ir além do que era a meta? Se eu te falar que não, eu estou mentindo, né? Eu tenho o privilégio de conviver com grandes profissionais da área esportiva, né? O Diego sendo o head deles e a gente sempre coloca o pé no chão.
mas o ambiente na cidade ficou efervescente. Então, você chega para um jogo, o pessoal te para na arquibancada, olha, pô, aumenta o bicho do pessoal, a gente precisa ser campeão esse ano e tal. É muito legal isso. Você sabe que o cuidado é não deixar o elenco se contagiar com isso, e que acho que a gente teve essa... conseguimos executar dessa forma, mas é um negócio, você chegar num final do Campeonato Brasileiro, que provavelmente está entre os mais concorridos, se não o mais concorrido do mundo, da forma que a gente chegou, nós chegamos a estar a poucos pontos da liderança, né, dependendo só da gente. Gera uma efervescência na cidade, que foi bom, né, e foi bom também pelo fato de, no final, quando a gente não chegou, a cidade continuou conosco, né, a torcida apoiando, o nosso último jogo em casa foi uma festa, então a gente entende que está num processo, né, a gente vai chegar para lá. André, você falou uma coisa muito interessante, que você falou o seguinte, olha, a gente tinha nossa estratégia, tinha nosso planejamento, e em determinado momento ali a torcida começa a pedir, vamos um pouquinho mais, vamos tentar um pouco mais. Vocês têm uma estratégia, pelo menos na minha visão de fora, muito clara de investir em jovens talentos, na revelação de jogadores semi-prontos, jogadores que vêm ali na faixa de 22, 23 anos, 21 anos, de muito bom nível, mas que ainda podem ter uma janela comercial forte. Só que agora vocês vão para uma competição internacional. Como conciliar essa lógica de ser um clube que investe em jovens talentos com a necessidade de ser um clube muito competitivo para uma competição internacional? Essa é uma pergunta super interessante, porque eu coloco nessa mesma pergunta o que acontece na janela de meio de ano, por exemplo. Nosso planejamento ele é fechado em outubro do ano anterior. E durante o ano você tem uma série de nuances, uma série de acontecimentos que podem eventualmente mudar a sua necessidade, mas o seu planejamento já foi feito. E quando acontece no meio do ano de você eventualmente perder um atleta e ter que repor, se eu não conseguir ficar dentro do meu orçamento, eu não tenho nem como... Não adianta ir lá e pedir um outro orçamento, o orçamento já foi fechado. E você acaba concorrendo com clubes associativos que pode mudar na metade, ele vai trabalhar e vai buscar alguma outra forma de reforçar a equipe. Se ele perder um, ele reinveste, coloca aquele de alguma forma. E muitas vezes não tem nem vergonha nem medo de fazer dívida. Exato, coisa que eu não posso, né? A gente não tem essa prerrogativa. E a Libertadores, ela faz parte desse projeto, mas não muda a nossa forma de pensar financeiramente e administrativamente. É óbvio que a gente tem que reforçar o clube para ir bem dentro das nossas metas, e eu tenho metas para todos os campeonatos, não é só para a Libertadores. O nosso orçamento ele é baseado em todos os campeonatos que eu participar. E você tem que fazer as duas coisas, né? Você tem que comer o bolo e guardar o bolo. Como é que eu faço para manter minha linha de raciocínio financeira, a minha lealdade ao orçamento que foi aprovado, e esse processo de aprovação do orçamento, ele é um processo longo, extremamente exigente, né? Nós vamos até a Áustria para mostrar para o board o orçamento do ano subsequente, e uma vez que está aprovado, eu não tenho como voltar lá e falar, olha, eu vendi, agora tem, né? Eu estou em segundo lugar. Tem que aumentar o bicho porque a torcida pediu. Porque a torcida pediu, não tem como. E dentro dessa disciplina, desse planejamento, estamos falando de uma marca que é associada a vitórias, a conquistas. O planejamento é de ser um clube campeão em quanto tempo? A gente não tem prazo para ser campeão, mas tem um prazo para evoluir. A evolução tem que ser constante. E se você pegar e perguntar quem ia acreditar que o Leipzig ia ser bicampeão da Copa da Alemanha como foi, consecutivamente, ninguém ia apostar. E acabou acontecendo. Mas ninguém colocou isso num orçamento. E se você colocar no orçamento que você vai ser campeão, o que mais você vai fazer a posteriori? Não tem mais o que você fazer, onde você crescer, o que você almejar. Então a ideia é disputar. Então dentro das hierarquias de campeonato que a gente também tem, a ideia é disputar. Então você coloca no orçamento, sabe, de sexto a oitavo, que me dá uma pré-Libertadores. Depois você tem que mudar isso de quarto até sexto, que te dá uma Libertadores eventualmente direto, fase de grupos. Assim você vai indo até chegar num momento que eu estou querendo disputar, então você coloca final. Esse prazo a gente não tem. Eu fiz uma discussão junto com o Diego, bem longa,
extremamente sólida de 5 years plan, que é uma coisa que é comum no âmbito corporativo, mas num clube é muito difícil você ter essa conversa. E a gente pode ver o quão importante é fazer isso, porque eu preciso dar condições para ele atingir as metas esportivas, e ele também entende que as metas esportivas têm impacto na parte financeira super, não diretamente, mas indiretamente, né? Tudo que isso me traz, de patrocínio, de premiação, etc. Exato. Houve uma sinergia muito grande nessa construção e não foi nos pedidos, tá? A matriz nunca pediu isso pra gente e eu sentei com ele e falei, tá na hora da gente pensar mais a longo prazo. Vamos falar de liga no futebol brasileiro. Eu mantenho o espírito de repórter e repórter tem que ser sempre atento. Quando você chegava no estúdio, eu via você falando muito animado com uma pessoa sobre o projeto de liga, sobre a Libra, sobre a posição do Red Bull nesse tabuleiro, nesse jogo que está muito quente no futebol brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho qual que é a visão de vocês sobre a liga e a posição do Red Bull nesse xadrez que a gente joga hoje no futebol brasileiro. Sem dúvida. João, eu posso te confessar uma coisa. Se eu te falar que eu pensava na liga até durante meu processo de entrevista para vir para o Red Bull Bragantino, eu estou falando a verdade para você. Eu conversei, entendi com eles, eles me explicaram um pouco no processo seletivo, em que momento estava essa discussão, porque se a gente acompanha um pouco o futebol e gosta do futebol, né, mesmo como fã, você entende que essa é a única solução para o futebol brasileiro. Né? É a saída mais sólida, mais perene para o futebol, é a constituição dessa liga. A gente vai ter, eventualmente, um resultado que se destaque, mas para longo prazo, a única forma da gente voltar a ser competitivo, voltar a ter um futebol de destaque no âmbito internacional vai ser através da liga. Eu vejo a liga não só para o Red Bull Bragantino, mas para o próprio futebol brasileiro. Eu acho que a minha preocupação maior hoje é aumentar o tamanho do bolo. Que uma vez que você aumenta o tamanho do bolo, você já tem a sua fatia, automaticamente sua fatia vai ficar maior. E depois, no campo de jogo, você começa a trabalhar para aumentar a sua fatia. E acho que a gente tem muito ainda para trabalhar nesse aspecto, né? Eu voltei a frequentar alguns estádios e você percebe, do ponto de vista de infraestrutura, a gente precisa melhorar muito. Esse é um dos benefícios da liga. Você tem um produto hoje que ele precisa ser melhorado. Você pegar o nosso tempo de bola rolando hoje e comparar com as grandes ligas, a gente, de alguma forma, não está entregando o que a gente oferece para o consumidor, né? É um futebol que para muito, está muito ainda picado, né, com algumas situações que podem ser evitadas, e tudo isso tende a melhorar o conceito de produto. Até a parte de iluminação, que hoje a Conmebol já faz uma cobrança importante para a gente, né, de segurança, tudo, tem que valorizar. Se fala muito de uma venda de direito internacional, a gente precisa ser crítico. Será que alguém vai querer comprar o que a gente está oferecendo hoje? Não, eu preciso melhorar a qualidade disso de uma forma end-to-end em todos os participantes para poder melhorar o valor do futebol. Como é que os austríacos, por exemplo, veem o futebol brasileiro? Naquela conversa de verdade, sem filtro, o que eles falam do nosso futebol? Eu posso te falar, a única coisa que o presidente da empresa me cobra com todas as vezes que a gente fala é como é que está a discussão da liga. É a única coisa, porque eles entendem que o futebol brasileiro tem tudo para ser o mais poderoso do mundo, seja do ponto de vista dentro de campo, mas também fora de campo, mas que sem a liga não dá, né? É um grande capacitador para esse potencial técnico que nós temos. Estatisticamente, nós temos provavelmente o maior público de audiência do mundo, mas eu não tenho ainda, repito, um produto que faça jus a essa audiência. E eu entendo que isso é uma discussão dura, uma discussão difícil, porque existe uma seção dos clubes, né, de alguns clubes, para que esse negócio se torne realidade, mas eu acho que é inevitável. A gente está chegando num patamar, eu vi a sua conversa com o Júlio Casares, né, e ele fala, né, se fosse necessário a gente tinha que prender todo mundo numa sala e só sair lá com um conclave, o conclave, né, com a fumaça lá e tal. Eu acho que é bem por aí, né? Óbvio que a gente tem as nossas atribuições, tudo fora da liga, mas nós temos que resolver. Não adianta você criticar eventualmente um líder de uma nação que não consegue resolver com uma outra nação se dentro do nosso próprio objetivo comum, que é comum de todos, né? A gente não tem objetivos discrepantes. A gente não consiga achar um denominador comum para sair daí com a liga formada. Então,
Eu entendo que o futebol tem muito a ganhar, o futebol brasileiro tem muito a ganhar, muito no aspecto comercial e, como consequência, no aspecto técnico também. Porque você tem mais investimentos, você começa a ter um pouco mais de qualidade, né? E essa qualidade se transfere para o campo e você entra num ciclo virtuoso de produtividade que esse negócio tende só a valorizar. Não critico A ou B, eu não acho que as pessoas falam, mas putz, fulano não quer baixar a sua rentabilidade. Me fala qualquer empresa que entraria num acordo coletivo que reduzisse a sua receita. Não é só o clube que está tendo esse problema. Ainda mais para clubes associativos, onde a pessoa está ali representando, né, um lado e tal. Eu tento praticar muito a empatia. E acho que a gente precisa conversar no sentido de encontrar um caminho que satisfaça a todos, né? Se isso não for possível, você faz o 80-20. E dentro desse 80-20, de novo, eu volto à minha expressão inicial, aumentar o bolo. Porque a partir desse momento, onde as receitas começam a ser mais constantes e garantidas para todos os componentes dessa liga, a roda começa a girar. Óbvio que você tem que ter uma governança em cima disso, tem que ter algum controle para onde vai esse dinheiro. Não adianta você querer se espelhar em ligas que não têm a nossa cultura. Se fala muito das ligas americanas. A forma com que se pensa o esporte nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Isso é uma adaptação que a gente tem que fazer aqui. Mas também tem muita coisa bacana que dá para fazer como liga no Brasil. E eu sou partidário disso. Dentro das nossas características culturais, sociais, econômicas, o que é factível hoje? E começar a trabalhar em cima disso. Muito bem, André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino. Vamos para o de Primeira SA. Perguntas curtas, respostas rápidas. André, dá para dizer que o Red Bull foi uma revolução no futebol brasileiro? Dá, mas até pelo fato temporal da gente ter começado antes das leis da SAF, né? E as primeiras SAFs vieram depois que a gente começou. Acho que sim, de alguma forma revolucionou. O que é mais importante, dar lucro ou ganhar título? Os dois. Tem jeito de fazer os dois ao mesmo tempo? Tem que dar, por isso que a gente está aqui. O Red Bull hoje é a quarta força do futebol de São Paulo? Eu acho que a gente está dentro de um grupo de 5 grandes clubes. O histórico do Campeonato Paulista mostra isso. Da forma que a gente tem chegado, a gente está ali entre os grandes de São Paulo já. Perguntei para todo mundo ano passado e quero manter esse ano. O futebol brasileiro vai dar certo? Acho que esportivamente nós já demos certo. Administrativamente nós vamos dar certo, tenho certeza disso. E o Bragantino vai ter asas para voar? Já tem, estamos voando, agora é só aumentar a altitude. Muito obrigado pela entrevista, sucesso nesse projeto tão bacana e torcendo muito para que o Red Bull Bragantino se estabeleça cada vez mais como uma força no futebol brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, João, a oportunidade de participar. De novo, gosto muito do seu programa, se destaca aí dentro da nossa pauta esportiva. Continuamos aí, estamos à disposição. Muito obrigado. André Rocha, ele que é CEO do Red Bull Bragantino, que voou com asas belíssimas na Série A do Campeonato Brasileiro, voltando à Copa Libertadores. Semana que vem tem mais CNN Esportes SA, sempre recebendo convidados de altíssimo nível, como o caso do André, falando do futebol brasileiro e do mundo dos negócios. Obrigado pela sua audiência e até mais.